Você já se perguntou da onde surgiu o pensamento racional grego? E a filosofia? Como pode uma civilização que tinha a mitologia muito presente na sociedade ter um pensamento racional? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Hércules. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o pensamento racional na Grécia Antiga, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 11 vídeos onde eu falo sobre a civilização grega. Nele eu explico os aspectos geográficos, econômicos, políticos, como eles enxergavam a sexualidade, entre outros assuntos. Todos esses vídeos trazem informações muito importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você preferir ir para o início da playlist e depois retomar aqui o vídeo, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela que ele vai te levar para o início e depois automaticamente você entra no vídeo de hoje, tá bom? Pessoal, para a gente entender esse pensamento racional grego que tanto influenciou o surgimento da filosofia, como por exemplo, é muito importante a gente entender que não há distinção entre o pensamento racional e o pensamento mitológico. Calma, eu vou explicar isso um pouco melhor, né? A filosofia representa totalmente esse pensamento racional, concorda, né? O pensamento que pensa com as ciências, que explica os fenômenos da natureza e tudo mais. Ok. Esse conhecimento amplia e compreende a realidade do qual os gregos estão inseridos. O que isso quer dizer? Explica as chuvas, o trovão, o nascimento de uma árvore, de qualquer vegetação frutífera e tudo mais, tá? Isso acontece devido à mistura de conhecimentos da Grécia com outras regiões. Lembra que num vídeo eu já expliquei que a Grécia tinha um comércio muito grande, principalmente ali com a região da Mesopotâmia e Egito? Então, essas transições comerciais foram muito importantes para essa ampliação e compreensão da realidade, porque houve uma troca cultural e, consequentemente, de conhecimento entre esses povos, tá bom? Principalmente com a Mesopotâmia e Egito. Isso não não posso dizer que eles não tiveram contato com outros povos também, tá? Os principais foram a Mesopotâmia e o Egito. E através dessa mistura cultural, surgiram a geometria através de Pitágoras, por exemplo, a geografia através de Hecateu e tudo mais, tá? Então, eles começam a explicar o mundo através da razão, né? Então, a mitologia, ela fica em segundo plano, tá? E aí surgem as ciências gregas, né? Essas disciplinas vão surgindo aí no seio dessa sociedade, tá bom? Para os gregos, a alma, o corpo físico do homem, está totalmente relacionado entre a junção da razão com o espírito. Por isso que não podemos distanciar o pensamento racional com o pensamento mitológico, porque eles acreditavam que os dois formavam a alma do homem, né? Formavam o sujeito homem, explicava o surgimento da humanidade, ok? Então, a existência do homem sempre depende dessa questão dos deuses, né? Segundo essa concepção grega. Bom, de acordo com essa concepção grega, o homem se torna o centro das atenções. E dessa forma, o homem que cria os deuses à sua semelhança, né? Sua imagem e semelhança. Diferentemente da herança que nós temos hebraico-cristã, de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, tá? O filme Hércules é um grande exemplo disso, né? Que Hércules, ele, segundo a mitologia, ele é filho de Zeus, né? E aí o personagem no filme utiliza disso para conseguir vender, né, os seus trabalhos, né? Ele é um mercenário que vende ali a ideia de que ele é um herói, de que ele é um semideus, para combater alguns inimigos dos gregos, né? No caso do filme de Atenas, né, antes dele chegar à Trácia e depois do inimigo da Trácia. Então ele vende essa imagem que ele é semelhante a Deus, né? Que Deus ele é filho de Deus, né? Se igualando ao poder do Deus, tá? O pensamento racional está totalmente relacionado com as trocas comerciais, como eu já havia dito, e também com as culturas de outros povos, né? Então a filosofia transmite de forma laica e ao mesmo tempo utiliza da mitologia para transmitir esse conhecimento, entendeu? Os filósofos utilizam tanto de forma laica, afastando das questões
da religião, no caso da mitologia, mas ao mesmo tempo ele não esquece ali das histórias mitológicas, né? Lembrando que por um bom período a tradição era transmitida oralmente, então as histórias mitológicas têm muito poder perante a sociedade, né? Eles não registravam, então era tudo oralmente. A mitologia faz parte da história oral, por isso que o conhecimento filosófico utiliza muito também da mitologia, né? Tanto que o Hércules vende nessa imagem através da mitologia no filme. Ele vende a ideia de que ele é imbatível, utilizando a mitologia de que ele é um semideus, de que ele fez os 12 trabalhos, que a Hera o amaldiçoou e por isso que ele teve que fazer esses 12 trabalhos e tudo mais. Então eles juntam tudo, né? A racionalidade, o Hércules sabe que ele não é um deus, um semideus no filme, ele tem essa consciência, ele e seus amigos, porém ele utiliza disso para poder vender o seu trabalho, né? Já que ele é um mercenário e depende dessa situação para sobreviver. Com isso, a gente pode dizer que essa questão do pensamento racional grego, ele é laico, distanciado das questões religiosas, porém ele também é abstrato, então é uma junção desses dois fatores. Abstrato porque ele utiliza muito da mitologia para poder se sustentar, tá bom? Historiadores defendem que a própria mitologia grega é uma adaptação dos egípcios e dos mesopotâmicos, reforçando a ideia de que essa questão filosófica, mitológica que surgiu ali na Grécia é uma adaptação de outras culturas. Muitos historiadores, inclusive, defendem que os gregos forjam uma cultura própria, né? Já que eles gostam de bater no peito que são fundadores, criadores da filosofia. E a gente ainda traz um pouco desse discurso meio xenófobo, vamos dizer assim, né? De que não existia cultura em outros lugares, somente na Grécia. Grande engano, né? Eles adaptaram a cultura de outros povos e muito dessa cultura que eles adaptaram a gente utiliza até os dias atuais, tá? Bom, a filosofia, ela se desenvolveu principalmente nos centros urbanos, porque é nos centros urbanos que ocorrem os debates públicos. Qualquer pessoa da sociedade poderia ir numa praça e expor as suas ideias, né? O que ele pensava, a sua filosofia. Então, a Grécia, ela defende muito essa parte democrática, né? Por isso que a filosofia surge aí nesses centros urbanos, né? O pensamento filosófico, né? A filosofia está totalmente ligada com a democracia, está diretamente ligada com a democracia presente dentro da Grécia, né? Onde os sujeitos não são súditos, eles não devem uma reverência, um silêncio ao rei ou tudo mais, né? E eles participam constantemente de debates em praças públicas, tá bom? Agora a gente vai entender uma camada da filosofia que existiu na Grécia, que são os filósofos sofistas, né? Esses filósofos são homens, senhores de si pela razão. Então eles acreditam que eles existem apenas pela razão e distanciam totalmente das questões mitológicas, né? Eles conseguem persuadir muitas pessoas ali dentro da Grécia e para eles não há uma verdade absoluta. Então, as opiniões é mais ou menos corretas, né? Nunca é totalmente verdadeira. Então, eles sempre questionam, será mesmo que é correto? Né? Então, há uma meia-verdade. Eles acreditam muito na prática, no que você vai praticando e vai descobrindo se é verdade ou não, tá? Eles também criticam muito os valores tradicionais e eles condicionam a religião. Então, eles dão uma brecada aí nessas questões mitológicas e tudo mais, né? Eles acreditam muito mais na razão do que na religião. Para a gente entender melhor o que era essa filosofia sofista, é muito interessante o filme Hércules, ele é genial por causa disso, por isso que eu apresento eles para você, né? O The Rock representando brilhantemente essa questão. Ele sabe, o Hércules no personagem, ele sabe que ele não é um semideus, né? E por isso que toda vez que ele vai fazer um combate, né? Tanto na primeira cena inicial, onde tá lá o sobrinho dele falando, meu tio, ele matou um leão gigante, tarará, tarará, e ele vai catar cada um de vocês. Vende essa ideia de que ele é um semideus, só que ele sabe que ele não é um semideus, né? E ele vai muito na sua razão, ele acredita muito em si, né? Relembrando muito essa questão da filosofia sofista, né? Ele também consegue persuadir os seus adversários e os seus aliados, inclusive. Eu acho que a cena que mostra muito bem isso é o primeiro combate que o Hércules tem, liderando o exército trácio
contra os inimigos que é liderados pelo Rhesus, né? Que aí ele começa o conflito, ele olha para o sobrinho e o sobrinho dele começa a criar uma narrativa ali para enaltecer o poder do Hércules, né? E aí, só que ele sabe que ele não é tudo isso que o sobrinho fala, que há uma tática muito prática, né? Ele é muito prático, ele conhece táticas de guerra e tudo mais, e por isso que ele se torna um grande líder, invencível e tudo mais, né? Outra questão é essa questão dele não abaixar a cabeça para o rei, né? Que ele sabe que é tudo massa de manobra para controlar a população. Tanto que tem uma cena que ele fala pro Rhesus pro rei da Trácia, mas o seu exército não está pronto. Aí o rei da Trácia fala, eu sei, mas eu tenho você que vai liderá-los. Eles acreditam na sua história, ele acredita que você é um semideus e isso me torna invencível. Né? Então ele sabe qual é o seu papel dentro da sociedade, muito relacionado a essa filosofia sofista que existia dentro da Grécia, né? Que acredita muito mais na prática, se distancia da mitologia, né? Que é o caso do Hércules, ele sabe que ele é um mercenário, ele sabe que ele vende a história para ganhar ouro e dinheiro, então é muito interessante o filme por conta disso, por isso que eu apresento eles para você. Eu acho o enredo da história dele muito genial. Pessoal, eu vou voltar a falar sobre a Grécia, vou utilizar filme como Alexandre o Grande e Hércules, tá? Eu acredito que terão mais 2 vídeos falando sobre a Grécia e aí a gente encerra o assunto. No vídeo de hoje eu utilizei novamente o livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo. Juntamente com ele, o link dos outros vídeos onde eu falo sobre a Grécia e também o trailer do filme Hércules. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal. E assim outras pessoas têm contato com o conteúdo que eu estou transmitindo aqui. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Muito obrigada!